Itatiaia, na cúpula do Mercosul. Em meio à tensão entre Venezuela e Guiana, o presidente Lula comanda hoje no Rio de Janeiro a edição de número 63 da Cúpula do Mercosul, que reúne chefes de Estado do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Nossa enviada especial à capital fluminense, Edilene Lopes, acompanha. A reunião da Cúpula do Mercosul começa daqui a pouco, aqui no Rio de Janeiro, às 10 da manhã, com a chegada dos chefes de Estado, que se reúnem às 11, quando deve haver um discurso do presidente Lula. Depois eles fazem uma fotografia oficial, almoçam e tem uma reunião plenária à tarde, que é uma reunião para tomada de decisões e votações. O Mercosul está nestes 6 meses até o fim do ano sob presidência brasileira e a partir do semestre que vem a presidência será do Paraguai. Nesta cúpula agora nós saberemos quais são os novos acordos e se o acordo desse grupo, que é o Mercosul formado por 5 países, vai ou não se viabilizar com a União Europeia, que é o grupo europeu formado por 27 países. A informação até o momento é que não. Esse fechamento não sai nessa cúpula, mas segundo o ministro Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, em breve haverá o fechamento de um acordo entre o bloco europeu e o bloco latino-americano, facilitando importações e exportações entre empresários industriais desses 2 países. Ontem, depois de um dia com 2 agendas fora da pauta do Mercosul aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou de 2 eventos. O anúncio da criação de uma universidade de matemática voltada, por exemplo, para vencedores de Olimpíadas estudantis, segundo ele será uma escola para a formação de gênios, e a assinatura de um empréstimo que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai contrair do Banco dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, para financiar projetos e obras que sejam ambientalmente sustentáveis, ou seja, sigam as regras de combate ao aquecimento global. O Banco dos BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fará um empréstimo de 8,5 bilhões de reais para o BNDES, que vai financiar obras de mobilidade, energia renovável e resíduos sólidos, por exemplo, que tenham como prioridade a redução de gases de efeito estufa, que aumentam a temperatura do planeta e provocam todos esses eventos climáticos que estamos vendo, como enchentes e secas intensas e fora de época. Resumo: um investimento, um financiamento de um grupo de países do qual o Brasil faz parte para investimento em projetos brasileiros. Além de Dilma, presidente do Banco dos BRICS, que está emprestando dinheiro ao Brasil, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, estavam nesta agenda no BNDES aqui no Rio de Janeiro. Depois desse compromisso, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor especial da Presidência da República e ex-chefe da pasta, Celso Amorim, se reuniram com o Lula no hotel onde Lula está hospedado, em Copacabana, e discutiram a crise entre Guiana e Venezuela, na disputa pelo território de Essequibo, que é rico em petróleo. O medo do Brasil qual é? É que haja uma guerra, um conflito armado entre esses 2 países e isso possa provocar impactos grandes na região, já que a Venezuela faz fronteira com o Brasil e tem um ponto de contato muito intenso por onde passam inclusive os venezuelanos que querem vir para o Brasil, que é Pacaraima, em Roraima. Do Rio de Janeiro, da Cúpula do Mercosul, repórter Edilene Lopes. Em cima do pato, com Edilene Lopes. Edilene Lopes, o governo brasileiro ainda tem a expectativa de que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia seja assinado, no futuro próximo. Pois é, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, esse acordo sairá em breve. O que deve ser assinado aqui no Rio de Janeiro desta vez é um acordo de livre comércio com Singapura, que é a cidade mais inteligente do mundo. É o primeiro acordo do tipo do Mercosul em mais de 10 anos e também é o primeiro com um país asiático. O tratado envolve não apenas o comércio de mercadorias, mas favorece também investimentos, intercâmbio em tecnologia, o que é importante porque Singapura, nesse quesito, está muito à frente de outros países. E para ficar bem claro para todo mundo, o que é o Mercosul? É um bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e agora Bolívia, que está aderindo nesta cúpula. E esses países se unem e eliminam tarifas, por exemplo, para que
que setores como a indústria, a agricultura, a pecuária e outros comprem e vendam mercadorias em condições mais vantajosas entre esses países. Esses países também se unem para fazerem compras e vendas de outros blocos ou outros países. É como se faz, por exemplo, no cooperativismo. Um grupo se junta e, como ele fica maior e mais robusto, ele consegue fazer compras com uma quantidade maior em um preço melhor e também consegue fazer vendas em grandes quantidades para outros países e para outros blocos. É como se fosse a ideia de juntos somos mais fortes. E os países que integram o Mercosul juntos formam a 8ª maior economia do mundo, ou seja, tem muito poder de compra, muito poder de venda, muita bala na agulha. Na COP, o presidente da França, Emmanuel Macron, que pertence à União Europeia, que é formada por 27 países, aí é o grupo lá deles na Europa, ele se posicionou contrário ao acordo com o Mercosul. E qual que é o motivo dele? É a agricultura. Os agricultores franceses fazem bons negócios dentro do próprio bloco europeu. Se o Mercosul entra na jogada, podendo vender, por exemplo, produtos brasileiros com facilidade, isso afeta o mercado da França dentro da União Europeia, ela que vende para os países vizinhos. Então, a preocupação da Europa é essa, é a concorrência que o Mercosul vai gerar, podendo vender, por exemplo, carne que é produzida no Brasil ou carne que é produzida nos países que pertencem ao Mercosul para a União Europeia, enquanto eles internamente dominam esse mercado. Então, tem problemas desse tipo. Quando você facilita muito o negócio com um outro bloco, um outro grupo, alguns países dentro do seu bloco, se não for muito bem negociado, podem ficar prejudicados. Esse aqui é o resumo da ópera. O que significam esses blocos, como eles facilitam o comércio e como eles também beneficiam setores, como a indústria, a agricultura e a pecuária, agindo de forma conjunta. É isso, uma excelente quinta-feira para todos nós, um dia intenso de muitas coberturas aqui e eu vou ao longo da programação tentando explicar tintim por tintim para que todo mundo em casa possa entender o que é que significa e qual que é o impacto desses acordos internacionais.